Evangelho segundo João escreveu, capítulo 8. Vamos abrir. Evangelho de João, o segundo João escreveu, capítulo 8. João 8. Vamos ler aqui versos 12 até o verso 20. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesses a mim também, conhecerias a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Nós vamos falar, neste momento, sobre a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como o grande eu sou. O título dessa fala de hoje é este: O eu sou veio a nós. O eu sou veio a nós. Jesus Cristo é o grande eu sou. A verdade, o caminho, a vida. Nós vamos observar neste evangelho maravilhoso que Jesus é o próprio Deus. Ele é divino. No princípio estava o Verbo com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Capítulo 1, logo de entrada, logo de início, João vai dizer quem Jesus é. Ele no princípio, ele já era o Verbo, a palavra criadora. No verso 18, ele vai dizer que ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais viu ao Pai, ao Deus eterno, mas o seu Filho unigênito, que estava no seio do Pai, foi quem o revelou. Jesus é esta pessoa de Deus, vinda a nós, o grande eu sou, veio a este mundo. Ele veio trazer luz a este mundo. Por isso que ele diz: Eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não há incertezas para aquele que crê em Jesus. Hoje nós estamos comemorando a sua morte. Na verdade, estamos lembrando o seu grande amor, o seu grande sacrifício. Lembrando que este Deus Todo-Poderoso se encarnou e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele é a luz, e essa luz nos traz Deus. Deus é revelado em Jesus. Deus que ilumina os corações, que elimina todas as incertezas da nossa vida. Então a luz nos traz Deus, que é o Todo-Poderoso. Este evangelho, ele vai falar do começo ao fim,
que Jesus é o próprio Deus. Lá no capítulo 14, Filipe diz a Jesus: Mestre, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus, por sua vez, eu acredito que olhou bem no profundo dos olhos de Filipe e disse: Filipe, há quanto tempo eu estou convosco e tu pedes a mim para ver ao Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos a mesma pessoa. Eu e o Pai temos o mesmo poder, temos a mesma essência. Eu sou a revelação completa do Pai. Eu sou a revelação perfeita desse Pai maravilhoso. Quem crê em mim está crendo no Pai. Quem vê a mim está vendo ao Pai. Então, esta luz que é Jesus, o grande eu sou, nos trouxe o Pai, nos trouxe o próprio Deus, nos fez enxergar que Deus está conosco. Deus não nos abandonou. Deus é amor. Por isso que João, no capítulo 3, versículo 16, vai dizer: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje não é o dia de ficarmos tristes, pelo contrário, hoje é o dia de nos alegrarmos, regozijarmos na presença de Deus, porque Deus enviou seu Filho para que cada um de nós tivéssemos a plena revelação dele. Em Jesus nós enxergamos a Deus. Em Jesus nós podemos ter comunhão com Deus. Podemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Então a luz, primeiramente, nos trouxe o próprio Deus. Nos fez enxergar o próprio Deus. E Ele está conosco. Nós o conhecemos como o Criador, como o Eterno, como o Deus amoroso, Deus justo, o Deus misericordioso, o Deus que está acima de tudo, o Deus que é soberano e é Senhor sobre todas as coisas. É esse Jesus. Ele revela esse Pai Todo-Poderoso. O grande Eu Sou veio a nós, nos trazendo a salvação. Ele veio a nós para nos trazer a salvação. Nós estamos aqui hoje lembrando que Ele trouxe para cada um de nós a salvação. Como eu mesmo já falei aqui, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que o mundo fosse condenado por ele, e sim salvo por ele. Deus enviou seu Filho, o seu Filho que revela o próprio Pai, revela o próprio Deus, veio para trazer a nós a salvação. Nos trouxe o conhecimento de Deus, e com isso nos trouxe a salvação. Por isso que ele vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Então Jesus é o nosso Salvador. Ele nos trouxe vida eterna. Capítulo 6, versículo 47, ele diz assim: quem crê em mim tem a vida eterna. Capítulo 5, versículo 24, ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Este evangelho de João é o evangelho que mais fala sobre a salvação. É o evangelho que mais fala que Jesus veio nos trazer a salvação. Aquele que crê verdadeiramente nele tem esta salvação dentro do seu coração.
essa certeza, essa segurança. Jesus nos trouxe, Jesus nos propiciou essa grande bênção. Todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. A irmã de Lázaro, preocupada com Lázaro, enquanto morto fisicamente ali, ela disse: Senhor, se tu estiveras aqui, se tu estivesse aqui, melhor dizendo, não teria acontecido isso. E Jesus disse: mulher, não temas, crê somente, creres e verás a glória de Deus. E ele falou: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisto? Deus nos chama a crer. Todo aquele que reconhece a Jesus como Deus, como Todo-Poderoso, como Senhor, e crê que Ele é o Salvador, tem a vida eterna. Jesus, essa luz, nos traz o conhecimento de nós mesmos. O conhecimento de nós mesmos. Sabemos a partir de Jesus quem nós somos. Nós somos pecadores, nós somos imerecedores, mas nele o nosso pecado é perdoado. Jesus nos faz entender que quem está nele é filho de Deus, e quem não está nele não é filho de Deus. Esta grande verdade, meu amado, minha amada, você precisa saber, se ainda não o sabe. Aqueles que estão em Jesus, verdadeiramente são filhos de Deus. Mas aqueles que rejeitam a Jesus, não são considerados como filhos de Deus. Logo no capítulo 1, ele nos mostra isso, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Os seus ali que não o receberam foram os judeus. Os judeus não receberam Jesus, rejeitaram Jesus, e eles se consideravam filhos de Deus, filhos de Abraão. Nesse capítulo 8, nós vamos ver isso aqui, lá no capítulo, aqui no capítulo 8, a partir do verso 38, ele diz assim: eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me viu. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo. Verso 44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele é homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Então, meu amigo, minha amiga, muitas pessoas entendem que todos são filhos de Deus. Todas as pessoas, não importa o que elas façam, todos são filhos de Deus. Esta é uma grande mentira do diabo. Filho de Deus é aquele que se arrepende do seu pecado
e crê em Jesus como Senhor e Salvador. Filho de Deus é aquele que recebe a Jesus no seu coração. Eu tenho que dizer essa verdade para você. Filho de Deus é aquele que ouve a palavra de Deus e crê, que pratica a palavra de Deus, que vive na palavra de Deus. Não que nós não tenhamos pecado. Se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a palavra de Deus não está em nós. Mas se todavia nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, o qual é Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Então todo ser humano, ele pode se tornar um filho de Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas é necessário se arrepender e crer em Jesus tão somente. Jesus veio fazer essa divisão, essa separação entre aquele que é de Deus e aquele que não é. Isto é, aquele que tem a Jesus como Senhor e Salvador, tem certeza da sua salvação, vive para Deus, vive em comunhão com Deus, com Jesus, este é filho de Deus. E aquele que não tem isso, não se arrependeu dos seus pecados, não se entregou a Jesus completamente, de corpo e alma, não está vivendo para Jesus, não tem comunhão com a palavra de Deus, não segue a palavra de Deus, infelizmente, meu irmão, este não é filho de Deus. Este capítulo nos mostra claramente isso. Veja o que Jesus diz aqui no verso 22, a partir do 21 ele diz: de outra feita lhes falou dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis nos vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir? E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes, presta atenção, verso 24, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, há muitas pessoas que não creem que Jesus é o grande eu sou, que Jesus é o próprio Deus, que Jesus é o Salvador das suas vidas, que Jesus já purificou todos os seus pecados. Há muitas pessoas, infelizmente, que não estão nessa condição de vivos na presença de Deus, e sim de mortos. Pessoas que estão mortas espiritualmente, estão vivendo fisicamente, mas espiritualmente estão mortas, porque ainda não entregaram as suas vidas a Jesus, ainda não tem esse grande eu sou na sua vida. Esta é a verdade da palavra de Deus. Então Jesus trouxe a luz, e essa luz nos mostrou Deus, que Ele é o próprio Deus. Esta luz nos trouxe e nos traz ainda hoje, assim nós venhamos nos arrepender e crer, nos traz a salvação, e esta grande luz nos faz conhecer quem nós somos. Se nós estamos em Cristo, somos filhos de Deus. Se nós não estamos em Cristo, não somos filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que já nasceram de novo, estão libertos, estão salvos, estão livres, têm comunhão com o Pai e com o Filho. Não é somente uma criatura, todos são criaturas, mas filhos são aqueles
que verdadeiramente já tiveram um encontro real com o Senhor Jesus. Veja o que ele diz no verso 36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do pecado, livres da condenação, livres da morte, livres do inferno, da condenação eterna. Todo aquele que verdadeiramente está no Filho é liberto, e liberto pelo Filho, verdadeiramente está livre, está debaixo da bênção, está debaixo da paz, tem comunhão com Deus e com o seu semelhante. Aqueles que se levantam contra Jesus, aqueles que viram as costas para Jesus, infelizmente não são filhos de Deus. Por fim, meu irmão, minha irmã, Jesus, essa grande luz, mostra, revela quem Ele é, que Jesus é Deus, como já falei desde o início, que Ele é o grande eu sou, Ele é grande eu sou, Ele é antes de todas as coisas, Ele é pré-existente, Ele é o Todo-Poderoso. Quem é dele é de Deus, como eu já falei. Quem ouve a minha palavra, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Isso era os fariseus, os judeus que não creram nele, não eram de Deus. E a partir do verso 48, ele neste diálogo, nesta fala, nessa controvérsia com os judeus, ele vai esclarecendo cada vez mais quem ele é. Então, esta luz nos traz Deus, traz a pessoa de Deus a nós. Esta luz nos traz a salvação. Esta luz nos traz o conhecimento de quem nós verdadeiramente somos. Podemos ser filhos de Deus através de Jesus ou não. Se não estivermos em Jesus, não seremos. E esta luz nos traz este Jesus que é eterno, esse Jesus que realmente foi levantado numa cruz para morrer em nosso lugar como ser humano, mas antes dele vir aqui morrer em nosso lugar, ele já era Deus, ele já era esse grande eu sou. Ele diz que antes de Abraão ele era. Os fariseus não entenderam isso. Verso 52 diz assim: disseram-lhes os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Olha a promessa de Jesus: quem guarda a palavra de Jesus não verá a morte eternamente. Morrerá aqui fisicamente, mas espiritualmente jamais morrerá. E aí eles disseram: és maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram? Quem, pois, te fazes ser? Olha só, a luz revela quem Jesus é. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentirosos. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Pensaram eles que Jesus era temporal. Jesus é atemporal, Jesus é pré-existente, Jesus é eterno, Jesus é o próprio Deus. Então a luz do Evangelho, que é o próprio Jesus, revela quem Ele é. Por isso que Ele dá testemunho dele mesmo, porque Ele é o próprio Deus. Respondeu-lhes Jesus:
em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E é importante lembrar que esta expressão eu sou faz referência ao que Deus disse a Moisés lá no livro de Êxodo. Quando Deus chama Moisés, ele diz: vai ao meu povo, diz ao meu povo que eu vou libertá-los. E Moisés perguntou: Senhor, o que eu digo a eles? Qual é o teu nome? Quando eles perguntarem: quem enviou você? Qual é o nome do Senhor para que eu diga a eles? E Deus falou: diga ao povo que eu sou, me enviou a vós. Oh glória! Diga ao povo que eu sou, me enviou a vós. No grego é ego-emi, a expressão eu sou. A mesma expressão que Deus falou a Moisés, Jesus está dizendo aqui: eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Eu sou o próprio Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Por isso, meus irmãos, que eles pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Eles pegaram em pedras para matar Jesus, porque Jesus estava se declarando ser Deus. E esta foi a maior acusação dos judeus para condenarem Jesus. Ele se declara Deus, ele diz ser o próprio Deus. Realmente Jesus não só disse ser o próprio Deus, ele era o próprio Deus. As obras que ele fez deram testemunho que ele era Deus. João Batista deu testemunho que ele era Deus. O próprio Pai deu testemunho que ele era Deus. E ele mesmo deu testemunho que era Deus. Então, meu amado, minha amada, agarre-se a essa palavra tão firme e forte. O grande eu sou veio a nós. O que ele veio fazer aqui? Ele veio trazer o próprio Deus a nós. Ele veio revelar o Pai. Ele veio trazer a salvação. Ele veio trazer a reconciliação nossa com Deus, fazendo cada um de nós seus filhos. Deus nos torna filhos dele através de Jesus. Por isso nós passamos a nos conhecer. Quem eu sou? Marcondes Vieira Figueiredo. Quem eu sou? Eu sou um filho de Deus. E por que eu sou um filho de Deus? Porque eu já me arrependi de todos os meus pecados e eu já criei e creio que Jesus é o meu Senhor e é o meu Salvador. Ele é o meu Deus, Ele é o meu mestre e eu estou todos os dias lutando para fazer a vontade dEle. E quem Ele é? Ele é Deus, o Todo-Poderoso. E para onde Ele foi, eu também irei. Os judeus não puderam ir para onde Ele iria, porque não creram. Mas eu posso ir, você pode ir, assim você creia. E para onde Jesus foi? Ele foi para a glória, para a eternidade, porque Ele morreu naquela cruz, mas o terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele vai dizer lá no capítulo 14, que eu não devo me perturbar, eu não devo ficar com o coração preocupado. Não vos turbe o vosso coração, credes em Deus, crede em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, vou preparar lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então onde Jesus está, nós também estaremos. Para onde Ele foi, nós também iremos, porque todos nós que cremos nele, já temos o caminho a seguir, já temos a morada garantida para cada um de nós. Para finalizar, meu irmão, você que talvez não tenha ainda essa certeza que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, você que não sabe ainda se morrendo agora irá para onde Jesus está, se arrependa de todos os seus pecados e creia nesse grande eu sou, para que quando você partir dessa vida para outra, você saiba para onde vai, você tenha certeza de que vai morar com Deus.
Não porque você merece, mas porque Deus, na sua infinita misericórdia, mandou esse grande eu sou, que é a própria imagem dele, para trazer a salvação para você e para revelar que você é filho de Deus e que ele é o Todo-Poderoso e está com você agora e estará com você para todo o sempre. Ore ao Senhor, confesse seus pecados, receba a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Hoje é o dia. Se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. O grande eu sou veio a você também. Ele veio, trouxe Deus a você, trouxe salvação a você, trouxe o conhecimento de que você pode sim ser o filho de Deus verdadeiramente e de que Jesus é o próprio Deus e quer estabelecer uma estreita intimidade com você, um estreito relacionamento com você, para que na eternidade você seja aceito pelo Pai como bem-vindo, meu filho, possuís por herança o reino preparado para vós antes da fundação do mundo. Que Deus abençoe a todos os irmãos, Deus abençoe a você, meu amigo, minha amiga, em nome de Jesus.